Sim, então é NB 42K, é uma prova gigante. Como é organizar uma maratona? Então, ano passado, 10 mil inscritos. Esse ano, 21 mil inscritos. Inclusive, essa maratona surgiu porque a gente tinha uma demanda muito grande dos nossos corredores que queriam muito correr uma maratona organizada pela Run Sports, né? Então, foi um pedido, né? Mas a gente tem outro viés também, muito a parte técnica e, assim, que a gente quer cada vez mais ser a prova mais rápida sul-americana. O que tá por trás da vinda real de Eliud Kipchoge para o Brasil? Ele disse, Cláudio, tem um projeto em mãos aqui e eu quero te apresentar. Daí, quando ele falou do projeto, inicialmente eu disse, esquece, né? Eu não vou ter condições de... Imagina, ele é um ser, assim, muito especial, assim, que nota que ele é um ser especial, assim, que não é uma pessoa comum, assim, sabe? E ele tem uma tranquilidade, assim, uma fala, sabe? Parece um monge budista falando, assim. Ele tem que tirar visto para vir pro Brasil, né? E aí ele foi na embaixada brasileira no Quênia, parou a embaixada. Os embaixadores lá nos ligaram, enlouquecidos. Porque a gente tem essa questão de ser muito fã dele aqui, né? Mas no Quênia, então, ele é unanimidade, né? Total. Tu não escuta ninguém contra ele. Ele é único. E ele tem uma reputação. Maratona é a rainha das corridas de rua. E a NB 42K, já na sua segunda edição, foi apontada pela World Athletics como a 139ª melhor maratona no mundo e a primeira no Brasil. Uma prova que em pouquíssimo tempo já estava no radar mundial. E agora, com a vinda de Eliud Kipchoge para correr no Brasil, especificamente aqui em Porto Alegre, além da gente querer participar desse marco nas corridas de rua, a gente quer saber tudo que está por trás da vinda desse grande maratonista para Porto Alegre. Para conversar sobre isso, a gente está aqui com Cláudio Soirefman, fundador da Run Sports, um nome responsável por elevar o nível dos eventos de corrida no Brasil. Cláudio, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Imagina, é sempre um prazer bater um papo contigo. Vamos conversar bastante e trocar uma ideia legal. Sejam todos bem-vindos ao podcast Performance Não é Sorte, em parceria com a Benfplay, que comanda aqui toda a estrutura de áudio e vídeo. Esse é um projeto itinerante. Essa temporada está acontecendo aqui na Fisioprime, um centro de excelência em fisioterapia. E a próxima temporada pode acontecer aí, no seu ambiente. Sou Thaís Damasio e vou conduzir esse episódio que o tema é NB42K e a vinda de Eliud Kipchoge para o Brasil. Aproveita, deixa teu like e te inscreve no canal. Vamos começar conversando sobre o case Run Sports. A Run Sports nasceu há 17 anos atrás, quando a corrida não era febre. Os eventos de corrida eram muito diferentes do que se vê hoje, não havia ativação de marcas. Então, vamos ver como funcionava anos atrás as corridas. Cláudio, conta pra gente como era organizar provas de corrida há 17 anos atrás. Então, a Run Sports nasceu de um sonho, né? Eu durante muito tempo, eu trabalhei numa empresa familiar que não tinha absolutamente nada a ver com corrida, né? Durante mais de 16 anos. Aí chegou um dado momento da vida que tu começa a te questionar se é aquilo que tu quer fazer, que assim, ganhava dinheiro, mas não era algo assim que me dava muito prazer, né? E aí eu comecei a buscar coisas que poderiam fazer da minha vida, só que ao mesmo tempo que eu gostasse de fazer aquilo, né? E eu sempre gostei muito de correr, eu corro mais ou menos uns 40 anos. E aí eu enxerguei uma oportunidade legal. Naquela época tinha começado a ter alguns eventos, assim, mas nada muito diferente, né? Em Porto Alegre, então, eram muito poucos eventos. E aí a gente começou a pesquisar bastante. E foi bem difícil no início, né? Porque o início sempre é difícil, porque tu tinha um sonho, um PowerPoint na mão, e aí tu tinha que ir atrás de patrocinadores, e não só isso, também até de fornecedores, tu não entendia absolutamente nada do mercado, tu não sabia, por exemplo, quem é que tu ia comprar uma medalha, quem é que ia produzir um espaço, entendeu? Então foi bem difícil, mas aí a gente foi atrás e começou devagarinho, conhecer esse mercado. E aí a gente conseguiu já num primeiro evento, o primeiro foi em dezembro de 2008, foi uma Poa Night Run, e aí já foi uma prova bem bacana, a gente já conseguiu, desde aquela prova, né, deixar uma característica que vem nos acompanhando até hoje da Run Sports, que é sempre buscar a melhor experiência, né?
E não só, de fato, fazer uma corrida, mas fazer uma corrida pensando no todo, na experiência geral do atleta. Então, fazer um lounge bem bacana, com diversas ações, diversos serviços, diversas ativações. Então, logicamente, na devida proporção, a gente já fez naquela época lá e lá que foi o começo de tudo, né? Na verdade, a Run Sports, desde que nasceu, ela já construiu a credibilidade, né, a reputação que ela tem hoje, porque sempre foram eventos muito bem organizados, tudo sempre aconteceu certinho, né? Então são 17 anos ali de uma história que vocês transformaram de um evento de corrida numa experiência de marca. É exatamente isso. Quando a gente vai correr uma prova da Run Sports, a gente sabe que a prova ela começa muito antes da linha de largada, né? Tem toda a questão da retirada de kit, é sempre de fato uma experiência, né? Tem muita conexão com marcas. Como tu enxergou e como tu conseguiu transformar um evento de corrida numa experiência de marca, como é hoje? Então, foi isso que a gente buscou desde o início, né? A gente não queria ser uma simples corrida com pótico de largada e chegada, né? A gente queria, de fato, várias empresas, vários falam isso, né? De gerar essa experiência, né? Mas, de fato, está no nosso DNA isso, sabe? Então, o que a gente deixou, assim, isso, né? Então, as pessoas, como tu falou, as pessoas sabem isso. Eu gosto muito nos eventos que eu posso levar minha mulher, meu marido, meus filhos, que de fato eles vão ter algo para fazer ali. Então, enquanto literalmente eu estou correndo, eles estão ali aproveitando aquele espaço que tem diversas ativações, experiências. É legal para todo mundo, é legal porque o atleta se sente confortável com isso, os familiares, os patrocinadores é legal porque amplia bastante o número de participantes também, né? Então a gente buscou isso e conseguiu entregar isso desde o início, né? E aí, claro, a gente foi aprimorando ano a ano, evento a evento, foi buscando mais parceiro, foi buscando mais experiências diversas e foi crescendo a questão do lounge. Então, ano a ano a gente vai buscando os diferenciais para estar sempre inovando também, para não ficar muito igual, né? Então a gente sempre está buscando experiências novas para ano a ano estar melhorando isso, né? E vocês têm 2 circuitos clássicos, né? A Day Run e a Night Run. Mas também tem várias outras provas, né? Corrida do Inter, corrida do Grêmio, tem a Summer, né? No final do ano, a Summer 48K, que é uma prova incrível também. Fala um pouquinho pra gente de todas essas tuas provas, que hoje elas são muitas. A gente começa então assim, vamos pelo ano, né? Então a gente começa pela Summer Night Run, que é um evento noturno no litoral, em fevereiro em Capão da Canoa. É uma prova que já vai para o 17º ano dela também. Então, é muito bacana, assim, ela movimenta muito ali o litoral noturno, né, em fevereiro. Depois a gente tem em março a Poa Night Run, aí ela acontece em março e setembro. Lá quando a gente começou, ela começou inclusive em setembro, mas era uma edição única. Aí ela começou a fazer muito sucesso, a gente enxergou que poderia ter mais uma edição, voltando das férias, que o pessoal quer muito uma corrida. Aí, então, março a Poa Night Run. Aí, abril, a gente tem Abril esse ano a gente acabou pulamos esse ano abril, mas normalmente poderia ter ali uma Poa Day em abril, ou a corrida do Inter, que já foi, mas aí vai ser esse ano em maio, foi no caso a Poa Day, primeira etapa, maio, agosto e novembro a Poa Day, aí julho a NB 42K, aí agosto tem a Poa Day de novo, né? Setembro tem a segunda edição da Poa Night. Aí, outubro, a gente tem a Poa Ladies, que é uma corrida exclusiva só de mulheres, que é muito bacana também. Aí a gente tem a corrida do Grêmio, tem a corrida do Inter. Aí tem a Summer 48K, que é uma outra maratona, pode fazer em revezamento. A gente tem também uma corrida solidária com a Raspinha, que a gente faz, que é muito bacana também, que é 100% solidária lá para o pessoal de Santo Antônio, junto com a Guimarães Alimentos. A gente tem a Park Shop Canoas, que também a gente está fazendo para eles. Então, e aí, a partir desse ano agora também, com a parceria que a gente vai falar um pouco mais para frente da New Balance, a gente também está produzindo as provas fora do Rio Grande do Sul com a New Balance. Então, a gente está fazendo a 15K, a gente já fez em São Paulo esse ano, vamos fazer no Rio de Janeiro, e estamos em busca aí de talvez fazer mais ainda uma cidade esse ano ainda. E aí a ideia desse projeto é, a partir do ano que vem, crescer mais ainda, ter 5, 6 cidades pelo Brasil. Ou seja, certamente uma prova por mês, né? Às vezes mais, termina uma, já está na organização. É uma engrenagem que não para nunca. Não para nunca. Para em janeiro, basicamente.
Perfeito. E aí a gente tem, né, o ápice, então, é a NB 42K, é uma prova gigante, estamos entrando no 3º ano, mas já no 2º ano dessa prova, ela foi eleita pela World Athletics como a primeira melhor maratona do Brasil, né, e a número 139 no mundo. Isso é um número extremamente expressivo. Cláudio, se organizar provas de 5, 10, 16, 21 quilômetros já demanda muita organização. Como é organizar uma maratona? Então, ano passado, 10 mil inscritos. Esse ano, 21 mil inscritos. Como é gerir essa estrutura toda? É muita coisa, a gente nem imagina. Bastante coisa, mas na verdade, assim, a gente veio se preparando para isso, né? Então, não foi que do nada a gente, vamos organizar uma maratona, né? Então, a gente veio ano a ano, a gente sabe, fez um bom dever de casa antes. Inclusive, essa maratona surgiu porque a gente tinha uma demanda muito grande dos nossos corredores que queriam muito correr uma maratona organizada pela Run Sports, né? Então, foi um pedido, né? Mas a gente buscou o momento certo para isso, né? A gente queria fazer uma maratona, mas não qualquer maratona, a gente queria fazer a maratona, né? E para isso a gente também queria ter uma grande marca associada, uma marca mundialmente assim conhecida do ramo de esportes, né? E aí a gente começou uma parceria com a New Balance. Primeiro a gente fez um ensaio, que foi uma meia maratona, chamado Poa Half Marathon. E a partir dali foi uma meia maratona que foi um sucesso, foi bem bacana, assim. E a gente criou uma sinergia muito legal, assim, com o pessoal da New Balance. E a partir dali a gente enxergou que, por que não? Então, já que a gente tinha um pedido bem grande, a gente tinha já começado a ter esse desejo de fazer uma maratona, que seria uma oportunidade de aproveitar essa parceria e transformar numa maratona. Aí a gente colocou esse projeto para eles e eles prontamente gostaram da ideia também. E aí surgiu a NB 42K, né? Mas desde o início também, assim, a gente trabalhou para ter vários diferenciais, né? Usando muito esse modelo da Run Sports de ter a questão das ativações, das experiências, mas também entendendo que uma prova como uma maratona, ela precisa valorizar muito os atletas de elite. E coisa que muito pouca empresa no Brasil até então fazia, né? Então, acho que depois da NB, da chegada da NB, mudou muito o Brasil em termos de maratona, principalmente em termos de premiação e valorização dos atletas de elite, né? Que até então não se valorizava, né? Então, a gente já chegou valorizando muito esses atletas, né? Tanto é que, assim, é o 3º ano que a gente tem e é o 3º ano que a gente tem os melhores atletas brasileiros competindo na nossa prova. Então, tem provas aí com 40, 30 anos, 20 anos, e eles priorizam a nossa prova, porque desde o início a gente mostrou para eles que a gente está junto, que a gente quer, sabe, valorizar esses atletas. Tanto é que, assim, né, a gente criou uma premiação ano a ano também muito especial, valorização dos atletas como um todo, mas os atletas nacionais a gente valoriza de uma forma até um pouco diferente. A gente criou uma premiação especial só para eles. Independente da colocação que eles chegarem na prova, eles vão ter uma premiação, um prêmio de R$50 mil para o melhor atleta brasileiro que chegar na prova. Então, a gente... Bacana. É muito legal. Então, acho que, assim, a valorização do atleta, né? Ter essas experiências e ativações que a gente tem, e uma grande marca como a New Balance, que aí também a gente tem o kit super diferenciado. Então a gente tem uma camiseta da New Balance, tem uma meia da New Balance, a gente tem uma touca, tem um manguito, tem diversos itens de fornecedores. Então, assim, não tem uma prova no Brasil que entregue um kit como a gente entrega, uma experiência como a gente entrega, atender os atletas de elite como a gente está atendendo. E a gente tem a vantagem de estar em Porto Alegre e ter um percurso 100% plano, né? A gente fez o percurso mais rápido do Brasil e a gente jogou a prova para julho, então a gente vai ter uma temperatura perfeita. Então acho que a gente conseguiu fazer um 360 bem legal e acho que isso é o sucesso da prova também, entendeu? Por isso que a gente, graças a Deus, assim, está esgotando as inscrições em 2 dias, assim, mas é muito do que a gente fez antes, né? Então acho que a gente está colhendo os frutos do trabalho que a gente ia desenvolvendo, né? E pra gente, como atleta, né, como esportista, que é consumidora da tua prova, é muito legal, porque a gente sabe que é uma prova que vai entregar tudo, né, que ela acontece sempre muito certinha, e é uma oportunidade, eu digo que a corrida ela é o único esporte que tu consegue alinhar com o atleta que é a tua referência, né, que tu consegue alinhar com a elite ali, como se tu tá vivendo a mesma coisa que eles estão vivendo. Exatamente. Né, tu tá ali na mesma linha de largada, que
Kipchoge, por exemplo, isso é o ápice de qualquer corredor, né? É verdade. E aí tu falou que, então, tem toda essa questão, né, da valorização da elite. E legal tu falar um pouquinho que até pouquinhos dias atrás, a NB 42K também era a única que tinha o selo Elite Label. Isso. Fala um pouquinho sobre o que é esse selo, o diferencial dele, porque ele tem um peso gigante. Tem, na verdade, assim, primeiro, para desenvolver uma maratona, tu tem que estar afiliado à CBAT, né? E aí tu tem alguns níveis de selo que tu pode ter. A gente, como as grandes maratonas do Brasil, todas, né, são o selo ouro, que é o nível máximo da CBAT, que é a nacional. Aí, a partir de então, tu pode pleitear o nível da World Athletic. E, inclusive, a gente foi uma das primeiras já na segunda edição. Na primeira edição, a gente era selo ouro da CBAT. Na segunda edição, a gente já foi o selo Label da World Athletic, que é o primeiro nível que tu pode solicitar, que até então tinha nós, mais umas 4 maratonas no Brasil, com esse selo Label. Aí, a partir desse ano, várias outras pediram o selo Label da World Athletic, e a gente foi a primeira a se classificar, e no caso, mostrar tecnicamente tudo mais, e conseguir o selo Elite, né? E aí, o que é bacana disso? Que ela vai de encontro ao nosso objetivo. O que é o nosso objetivo? É entregar sempre a melhor experiência para o atleta, né? Para todos os amadores, que eles saiam daqui dizendo, pô, que prova sensacional, eu quero muito voltar no que vem, falar para os seus amigos e tudo mais. Mas a gente tem outro viés também, muito a parte técnica, e assim, que a gente quer cada vez mais ser a prova mais rápida sul-americana. E para isso a gente depende de muitos atletas fortes, né? E aí tu ter o selo Elite te obriga, inclusive pelas exigências que tem o selo Elite, de ter esses atletas. Então, tecnicamente falando, tu tem que ter 5 homens e 5 mulheres com nível técnico muito forte, em termos de tempo. Então, a gente é obrigado a ter, mesmo que não queira, né? Então, a gente investiu bastante para, de fato, ter, assim, um start list muito forte e ter esses atletas, né? O que é esse nível forte? Então, na verdade, pelo selo, tu teria que ter, tecnicamente, os homens são abaixo de 2,12 e mulheres abaixo de 2,31. Mas a gente enxergou que ainda é alto esse número, né? Então, a gente está buscando atletas com nível bem inferior a esse patamar, né? Então, a gente vai ter aí, pelo menos, abaixo de 2,8, uns 8 atletas, mais ou menos, assim, na prova masculina, né? Então, vai estar um start disso bem forte, assim, né? E na feminina? Na feminina também, a gente tem abaixo de 2,31, deve ter umas 8 mulheres, mais ou menos. Caramba, nível altíssimo, né? E aí, esse selo, eu separei aqui algumas coisinhas, né? Tem que ter elite, de verdade, né? Uma elite bem, com esses tempos que tu falou. Percurso oficial, né? Um percurso certificado. Controle antidoping. Visibilidade e transmissão, uma cobertura pela mídia, né? De projeção internacional. E uma premiação competitiva, né? Acima de 1 milhão. Então, assim, fala um pouquinho pra gente da premiação dessa prova. Então, só voltando ali um pouquinho, quando tu falou do doping. Doping, na verdade, todas elas, o selo, a CBAT já exige doping e o selo Label também. O que difere o Elite é que tu tem que ter mais dopagem. Então, tu tem que ter mais do que nas outras. Então, são mais testes feitos, entendeu? Então, isso sempre também, os primeiros, aleatórios? É aleatório. Aí é a federação que escolhe, ninguém sabe. Os primeiros não são obrigados? Não são obrigados. Eles podem pegar alguém que eles suspeitam, por exemplo. Aí é aleatório, a gente não sabe eles não nos passam como é feita essa escolha. Mas é feita a escolha só quando o atleta chega na prova, ele fica sabendo que ele vai ser testado. A gente não sabe, nem nós sabemos, eles não podem dizer para nós antes. Eu achei que os primeiros todos eram obrigatórios. Não é obrigatório. Logicamente que dentro dos primeiros eles pegam bastante ali, né? Mas não é necessariamente obrigatório ser os primeiros. E eu ouvi falar, não sei como funciona, mas que o custo para ter uma testagem, né, de doping, ela é bem alta, é bem complexo. Mas está envolvendo nos nossos custos, né? Inclusive aí tu paga por esses selos, né? Então tu pagar um selo CBAT é uma coisa, tu pagar um selo Label é outra e o Elite é outra, é bem diferente. Inclusive tu paga bem mais por isso, né? Para ter o selo, né? São selos que tu paga, né? E qual é o maior desafio para vocês terem conseguido esse selo? Qual foi a parte mais difícil? Não, acho que não foi tão difícil, até porque a gente vem crescendo ela de uma forma bem consistente, né? E eles acompanham isso, né? E aí eles viram que tecnicamente a gente estava entregando o que a gente estava prometendo, né? E aí a gente submeteu e com o apoio da própria CBAT a gente foi aceito, né? E aí ano a ano ele segue sendo avaliado para manter ou não. Isso.
Na verdade, exatamente. Tu pode subir, tu pode baixar, e depende, né? Para entender, o World Athletics é como se fosse a FIFA, né? É o padrão que regulamenta tudo. Isso, aí, por exemplo, acima do selo Elite tem o selo Gold, e depois do Gold o Platinum. Aí Platinum, normalmente, quem tem só são as Majors, porque é muito caro também, então acaba que não... O nível, assim, acaba ficando muito alto em termos de valores, assim, não tem prova padrão, digamos, com selo. E selo Gold, por exemplo, só tem 50 maratonas no mundo daí. Vai dificultando. Mas, assim, por exemplo, não é nenhuma exigência tu ser Platinum para ser uma Major. A maratona de Cape Town, ela é selo Gold. E ela virou uma Major, por exemplo, né? E falando em Major, né? A NB 42K já tá no radar mundial, né? Extremamente bem classificada, bem posicionada ali, pensando em maratonas do mundo. Como tu enxerga o futuro da NB 42K? Quem sabe uma Major? Eu vou ser bem sincero, eu acho que muito mais que uma Major, a gente quer ser a melhor experiência, a prova mais rápida da América Latina aí, então acho que a gente vai mais para uma linha de Valência do que uma linha de Major, né? Eu acho que para ser uma Major, é muito mais do que a organização da prova, né? Tu precisa ter a cidade ideal para isso, né? E aí, adoro Porto Alegre nos ajuda bastante na prova, a prefeitura, mas é muito difícil que Porto Alegre consiga, assim, se candidatar como cidade para ser uma Major, né? Então, eu acredito muito que o Rio de Janeiro, em curtíssimo prazo, vai conseguir ser uma Major, sim. E vou te dizer mais, eu acho que os gringos vão enlouquecer com o Rio. Eu acho que vai ser, junto com Nova York, a Major mais desejada do mundo. Tenho certeza disso. Quando os gringos vierem para o Brasil e forem para o Rio, vão enlouquecer. Porque tu precisa ter uma cidade turística, né? Que brilhe os olhos. Exatamente. Tu precisa ter toda uma rede de hotelaria, uma cidade tem que comportar, né, todo o turismo que vem. Envolve muito mais isso, né, Thaís, do que a prova, entendeu? A Major é isso, entendeu? Olha onde são as cidades da Major, entendeu? São todas cidades gigantes, que o turismo já tá no DNA daquela cidade, entendeu? Que depende do turismo e que está preparada para isso, né? Tem uma rede hoteleira, né? Tem restaurantes, tem tudo, né? Para ser uma Major, é muito mais do que uma corrida em si. É que as pessoas falam muito uma Major não é tão diferente assim do que uma outra corrida. O que muda é que tu tem o desejo de ir para uma Major que criaram, mas também porque, assim, tu convida tua mulher para ir para Nova York, ela vai dizer que não? Difícil, né? Teu marido dizer que não, né? Para ir para Londres, para ir para Berlim. Então ela gera o turismo, entendeu? Então são cidades que ela consegue unir as duas coisas, entendeu? Então, isso que transforma também o sonho das Majors, entendeu? Então, acho que é muito em cima disso também, né? Às vezes não é nem os 42 quilômetros mais bonitos, né? Não, claro que não. Então, eu acho que o Rio de Janeiro seria muito legal, vou te dizer. Eu torço muito que o Rio de Janeiro seja, acho que vai ser muito bom para o Brasil como um todo. Sabe, o Brasil vai ser melhor visto. Eu acho que a vinda do Kipchoge já ajudou nesse sentido de enxergarem o Brasil. É muito bom para nós, para os atletas futuros enxergarem o Brasil. Pô, se o Kipchoge veio para uma prova no Brasil, em Porto Alegre, eu também posso ir, entendeu? Então, acho que abre as portas e a gente ter uma Major no Brasil ia ser muito legal para o mercado como um todo, tenho certeza. Bom, quando a gente escutou que Eliud Kipchoge estava chegando aqui, ia correr em Porto Alegre, soou como algo assim, não pode. Isso não pode ser verdade, né? Porque é uma coisa assim, realmente, Kipchoge é maior, hoje tem quem já superou o tempo dele, mas ele construiu história, né? Ele dominou as Majors por muito tempo, ele é um cara que, quando ele corre mal e ele não tá num bom dia, ele faz a casa de 2h10, né? Então, assim, ele é muito diferenciado. Sem falar que ele parece ser uma pessoa muito boa, uma pessoa muito do bem. Me marcou muito uma cena dele caminhando numa maratona. Cara, muito tranquilo. E depois, na hora de falar, sem aquela justificativa boba, sabe? Sim. Cara, não foi, não era meu dia, não tava bem. E é isso, o corpo não é uma máquina, né? Então, assim, ó, o que tá por trás da vinda real de Eliud Kipchoge para o Brasil? Então, na verdade, tu sabe que tu fala isso, né, da vinda do Kipchoge, às vezes não parece. Até ontem a gente postou, não sei se tu viu, a gente postou uma foto dele ali já com o númerozinho de peito, né?
Aí tu olha aquilo e diz, será que é verdade mesmo que está acontecendo isso, sabe? Às vezes a gente também não acredita muito que aconteceu, sabe? Que vai acontecer, né? O que aconteceu? A gente tem um agente, que é o Luiz Fernando Poço, ele, inclusive é o mesmo agente do Rio de Janeiro também, que trouxe os atletas para o Rio, porque o selo Elite exige que tu traga esses atletas, né? Então, existem empresários como tem empresário de jogador de futebol, né? O mesmo nível, assim, que eles têm os grandes atletas do mundo e tu negocia através dele. E esse agente, ele foi o agente do Marilson a vida inteira. E de vários outros atletas, do Ronaldo, de vários atletas brasileiros, Vanderlei, todos eles foram agenciados mundialmente, assim, por esse agente. Ele é muito conhecido, assim, no mercado, né? E aí ano passado, a gente fez uma ação muito legal com a NB 42K. A gente levou o Marilson, o Adalto, e a gente sorteou 2 pessoas que tiveram inscritos o ano anterior para a maratona. A gente levou com tudo pago para a maratona de Nova York. E a gente aproveitou também, fomos várias pessoas da Run Sport, sabe, da nossa turma ali, a gente estava em quase 20 pessoas lá. E aí até eu, depois de 14 anos, corri maratona de novo, me entusiasmei, assim, que fazia anos que eu não corria uma maratona, agora é a vez de eu voltar a correr, né? Aí corri. E aí ele estava lá, o Poço, né? E aí eu fui lá tomar um café junto com o Marilson Adalto, conheci ele, e aí a gente negociou lá a vinda desses atletas elite para a nossa prova. E aí a partir começou a negociação, negociamos e tudo mais. Aí passou muito pouco tempo dali, ele... Cláudio, eu quero falar contigo, eu tenho um projeto na minha mão, porque ele é o agente para a América Latina do time que cuida do Kipchoge. O Kipchoge tem uma agência, que é a maior agência do mundo que cuida de atletas. É um absurdo o que eles têm de atleta, eles têm 80 medalhistas olímpicos, é só um nível Kipchoge, assim, sabe? Só que diversos campos, ramos. E aí, ele disse, Cláudio, tem um projeto em mãos aqui, porque ele é o agente da América Latina, desse aqui, e eu quero te apresentar. Daí, quando ele falou do projeto, inicialmente eu disse, esquece, né? Eu não vou ter condições de... Imagina, a Run Sports vai trazer o Kipchoge para Porto Alegre. Mais que um sonho isso. Nem no meu sonho, assim, eu estaria, sabe, pensando numa coisa dessa, né? Algo que nem passa pela cabeça, né? Eu disse, mas manda, né? Daí ele mandou, assim, que nem as pessoas falam, é caro trazer o Kipchoge. Nada se falando em números por Kipchoge é caro. Nada. Tudo que ele cobrar vai ser barato. A diferença é que tu tem que viabilizar financeiramente aquilo, né? Mas não que seja caro. Porque ele entrega, né? Sim. Então, o que ele cobra, ele vai entregar. Então, a visibilidade para a marca, a visibilidade para a prova, a visibilidade para o Brasil, para os seus patrocinadores. Então, a gente conseguiu ali, graças a Deus, a gente estava negociando com outras maratonas também, né? Aí eles fizeram um belo dever de casa da nossa prova, tudo que já tinha acontecido, não tinha acontecido, sobre Porto Alegre, sobre o Brasil, tudo, estudaram bastante. A gente conseguiu uns apoiadores bem legais, assim, então, se puder até falar, assim, a própria Prefeitura de Porto Alegre entendeu muito sobre isso. Para ter uma ideia, o valor de mercado que ele vai deixar na cidade é em torno de 70 a 100 milhões de reais. Caramba! Não ele como todo mundo que vem para a prova, né? Mas o retorno do investimento como um todo. Aí a gente conseguiu com o próprio Golden Lake, a própria New Balance, a Unimed Porto Alegre e a Huawei. Então esses foram os apoiadores que ajudaram a investir para que a gente possa, de fato, trazer o Kipchoge. Aí a gente entrou nessa concorrência e até foi muito engraçado, né? Porque aí tivemos algumas reuniões, assim, aí quando, tudo fechado, vamos assinar o contrato, né? E a gente assinou, mandou para eles, e aí eles assim, não, amanhã vem o contrato. Aí o amanhã não passava nunca, passava uma semana e não vinha o contrato. Minha mulher não aguentava mais, Kipchoge, queria me expulsar de casa. Porque para eles assim, né, para eles era a vida deles, assim, eles estavam tocando um dia mais, um dia menos, só que para nós, cada dia que passava era uma angústia, assim, né? Então, mas daí, graças a Deus, veio. E também, assim, e quando a gente assinou o contrato, a gente ainda teve que esperar quase um mês para divulgar, porque eles queriam divulgar as 3 provas que ele ia fazer no ano, porque a gente não falou um pouco sobre isso também, mas o projeto dele, que a gente está fazendo parte, é um projeto de 7 maratonas em 7 continentes distintos, né? Então, ele queria fechar as 3 maratonas desse ano. Então, antes de ele fechar, ele queria anunciar todas elas juntos. Então, anunciou primeiro, foi Cape Town num dia, passou 2 dias, anunciou nossa, e depois a Melbourne, que é a última, né? Então, eles tinham que assinar os contratos com todo mundo, tudo. Então, levou ali mais ou menos um mês. Então, foi essa angústia também de a gente já ter aquela informação e querer divulgar e não poder, né?
Mas daí, assim, tá sendo, né, um momento muito especial, assim, essa troca de informações com eles. Aí teve a prova de Cape Town, que foi a primeira, né, do circuito dele, aí a gente foi acompanhar, a gente foi como imprensa, a gente teve acesso aos bastidores, aí conversamos bastante com a equipe dele, tivemos a honra também de conhecer ele pessoalmente, trocar umas ideias com ele, um nervosismo, assim, não me saía as palavras, assim, estava todo nervoso para falar com ele. Fala um pouquinho pra gente do que é estar com ele. Quem é ele? Se ele é realmente aquilo, a imagem que a gente tem dele, né? De, meu Deus do céu, assim, ele é perfeito, né? Sabe o que eu achei, assim, uma experiência? A gente estava na coletiva de imprensa, né? E eu vou dizer, por essa experiência, assim, eu acho que, sabe quando tem uma aura diferente, assim? Ele é um ser, assim, muito especial, assim, tu nota que ele é um ser especial, assim, que não é uma pessoa comum, assim, sabe? E ele tem uma tranquilidade, assim, uma fala, sabe? Parece um monge budista falando, assim. E, e aí, até na coletiva de imprensa, estava ele, mais alguns atletas super importantes de elite, e eles todos nervosos, assim, sabe? Parecia o Messi e os guri da base, assim. E ele numa tranquilidade, uma serenidade, assim, numa experiência. Também tu conversa com ele, sabe? Todo calmo, todo... Então, assim, ele é um ser, assim, especial. Acho que nasceu, assim, com essa missão, assim, especial, sabe? Então é muito legal, muito bacana, assim. Tu olha pra ele correndo, né? Todas as imagens que a gente vê da maratona, ele tá sempre com a mesma expressão mesmo, É, né? E sempre com um ar de tranquilidade mesmo. dificilmente, tu não imagina ele xingando alguém, assim, fazendo alguma coisa, brigando, sabe? É difícil tu enxergar ele assim, sabe? Uma pessoa muito serena, assim, e passa essa energia, né? E as palavras dele, assim, de motivação, tudo que a gente escuta e vê, né? Lá a gente acompanhou também, ele fez alguns bate-papos bem legais, assim, e tu vê a paixão que o povo tem por ele, é impressionante, né? Tu vê agora ele tem que tirar visto para vir para o Brasil, né? E aí ele foi na embaixada brasileira no Quênia, parou a embaixada. Os embaixadores lá nos ligaram, enlouquecidos, porque a gente conseguiu assim ajudar ele para tirar um pouquinho mais rápido, assim que precisava. Os embaixadores enlouquecidos tiraram foto, pararam a embaixada, porque a gente tem essa questão de ser muito fã dele aqui, né? Mas no Quênia, então, ele é unanimidade, né? Tu não total. escuta ninguém Não, contra ele. Ele não. é único. E ele também, ele tem uma reputação, Tem. né? Ele é um cara que tu não vê nada Não, fora da linha, né? não. Todo sempre certinho. É. Aliás, esse desejo, quando vocês falaram, bom, a maratona, a NB 42K, se tivesse o dobro de vagas, ela lotaria imediatamente, né? Porque virou um objeto, assim, de disputa absurda por uma inscrição para correr a NB 42K. Na verdade, a gente lançou ela inicialmente com 16.500 vagas. Aí elas esgotaram bem rapidamente. E a nossa intenção, de fato, era manter essas 16.500. Mas aí, com a vinda do Kipchoge, não tinha como não colocar mais vagas, né? Porque a gente já estava numa demanda assim alta de pessoas pedindo mais vagas. Mas inicialmente a gente não queria colocar, mas a gente entendeu que precisava mais gente participar desse momento tão especial, né? Então a gente conseguiu, junto com a New Balance, vamos colocar mais 5.000 vagas para que mais pessoas possam estar ali junto, correndo. E é muito legal, porque tem muitas outras pessoas que a gente sabe que vão vir para Porto Alegre que não vão correr, mas que vão estar aqui só para ver ele, né? Exatamente. E poder em algum momento estar enxergando ele, sabe? Ver ele correndo. Falando ver ele correndo vai ser legal também, porque tem vários trechos da prova que vai e volta, né? Então, muita gente vai poder cruzar com ele, tirar foto, filmar. Então vai ser... absurdo, gente. E como é que vocês estão organizando isso tudo? Porque é desejo, né? Como tu falou, tem gente que tá vindo independentemente da prova para estar onde ele está. Porque ele é a nossa referência maior, né? Como vocês estão organizando isso tudo? Já imagino, né? No hotel dele, como vai ser? Na verdade, vou te dizer que é uma segunda maratona quase, né? Em termos de organização, porque a gente tá com bastante eventos, assim, ele vai ficar quase uma semana aqui. Então tem alguns eventos que nem são divulgados, que são internos, assim, que ele vai desenvolver algumas coisas com o prefeito, algumas coisas para comunidades, assim, que ele vai participar. Tem 2 grandes eventos, né, que a gente tá vendo, inclusive, para quem ainda quiser, tá na runsports.com.br, que o objetivo é arrecadar fundos para o Instituto Kipchoge. Essa é uma das funções do tour dele, né? Uma é, logicamente, divulgar no mundo a corrida, né?
e outra também angariar fundos para o Instituto Kipchoge, né? Então, a gente tem na quinta-feira, véspera da prova, quinta é dia 10, é isso ou 9? 12 é domingo, 11 é sábado. 10 é sexta. Então, é 9. Dia 9, às 17 horas, que vai ser lá no Golden Lake. É um happy hour, que a gente chama, só para 200 pessoas, que aí ele vai bater um papo ali de uns 40 minutos, mais ou menos, contando ali a história dele. E aí, a gente conseguiu com ele que vai deixar tirar foto também, mas em grupo, não individual, mas em grupos. Aí vai ter alguns brindes, algumas coisas legais ali. E aí, sexta-feira, tem uma outra palestra lá na PUC. Aí é uma palestra para um público maior, de 1.400 pessoas. Então, são esses dois momentos, assim, que as pessoas vão ter oportunidade de ver ele, assim, maior, assim, um tempo maior com ele, né? Ele contando, próximo dele, assim, batendo um papo e tudo mais, eventualmente fazendo perguntas. Então, assim, são momentos especiais, né? E depois, o valor é todo revertido, né? Para ele. Todo revertido, 100% revertido. Não fica nada para Run Sports. E aí depois da prova, né, que vai ser o ápice, né, no momento da prova, ver ele correndo, imagina ele passando na orla, assim, passando, vai ser... E a segurança? Então, aí a gente tem a ajuda da própria prefeitura, a gente tem todo um comitê, né, organizado para quando vem celebridades, assim, digamos assim, para a cidade, né. Então, ele vai ter seguranças que vão ficar 100% com ele, vão inclusive dormir no mesmo hotel dele, vão estar full time com ele, e aí, em alguns momentos que for necessário, a gente vai ter ajuda do pessoal da Brigada e tudo mais de Porto Alegre. E também a gente vai ter, durante o próprio percurso, a gente vai ter 2 motos, de fato, grudada neles, que são seguranças. Dependendo da colocação que ele tiver, a gente vai ter que ter uma van fazendo em paralelo ali o percurso, para eventualmente aconteça alguma coisa, colocar ele na van e tirar. Então, a gente tem todo um trabalho... Uma logística grande. Uma logística bem grande, assim, desde que ele sai do aeroporto, tudo. Então, é bastante coisa. E será que ele vai vir para ganhar? Será que ele vai ganhar essa prova? Então, na verdade, assim, né? Ele, ano passado, fez 2,5, 2,8. Esse ano ele fez 2,13 alto, mas em Cape Town, que é mais difícil, ele tem essa veia competitiva, né? No nosso contrato não tem nada de exigência que ele tenha que fazer tal tempo. Fica o critério dele, o que ele quiser fazer de tempo. Não é por isso que ele veio, né? Não é pela performance, Sim. né? É pelo todo, né? Mas, assim, ele sabe da função dos recordes, sabe quais são esses tempos, e a gente nunca sabe o que pode acontecer, né? Então, tá na mão de Deus, né? Tá na mão dele e de Deus para saber o que de fato vai acontecer. A gente tem um plantel, um start list muito forte. Eu tenho certeza que, pelo menos até a meia maratona, uns 30 quilômetros, ele vai estar junto desse grupo, isso eu tenho certeza. Pelo que a gente está combinando, a gente vai ter 2 pacers da prova, né? Vão estar puxando esse ritmo. E vai estar dentro do ritmo dele, assim, que vai estar confortável para ele. Então, até os 30 ali, eu tenho certeza que ele vai estar junto. Depois, só Deus sabe, né? E tu pode contar pra gente qual é o valor dele, qual é o custo para trazer ele para cá? Não, eu não tenho como falar por causa do contrato, mas é um valor considerável em termos financeiros, assim, Bem né? alto. É, porque tem todo o cachê dele que envolve isso. Aí tem uma equipe que tu tem que trazer de 14 profissionais. Aí tem, dentro desses 14 profissionais, são X que tem que vir de executiva, mais isso, mais aquilo. Aí tem toda a rede hoteleira, tem todo transporte, segurança. Então, envolve todo, não é só o cachê, né? Uhum. Mas é, de novo, né? Viabilizando isso aí, retorna muito, de uma maneira muito maior, né? Com certeza, a visibilidade dele é gigante, né? Em tudo que vai trazer. Hoje não existe no Brasil corredor que não conheça a NB 42K. Acho que é muito legal isso em 3 anos, 2 anos, na verdade, né? Então, acho que é muito difícil fazer o que a gente conseguiu fazer, né? Transformar a prova, assim, num objeto de desejo, né? Demais. Então, em tão curto espaço de tempo, né? Então... Quantas pessoas envolve uma organização de uma prova como essa? Umas 1.500 pessoas, mais ou menos. Na organização da prova? No dia, né? Aham. No dia, mais ou menos isso. Somando todas as áreas, todas as pontas, mais ou menos isso. 1.400, um pouquinho menos de 1.500. Nossa, muita gente. A gente não dimensiona isso, né? De maneira alguma. É bastante gente trabalhando. Tem quase uma prova de corrida. E, Cláudio, o nome do podcast é Performance Não é Sorte. E agora te ouvindo falar, né? Tu disse que na negociação ali, eles, óbvio, analisaram a Run Sports, né? Afinal de contas, não ia ser em qualquer prova que o Kipchoge ia chegar.
E aí passou um filme aqui na minha cabeça, eu imagino na tua. Porque lá, 17 anos atrás, tu tava plantando a sementinha para isso que tá acontecendo agora. Porque não é de 1 ano, 2 da Run Sports, né? É a história desses 17 anos que tu conseguiu atingir o ápice do ápice do ápice. Para uma maratona no Brasil, estar com o Kipchoge correndo a sua prova é o ápice. Então imagina a novela que passou dentro de ti, né? O quanto foi importante essa construção, a seriedade da tua entrega sempre, porque não existe, óbvio que existe falhas, né? Vai existir sempre, somos humanos, né? E coisas acontecem fora do previsto, mas a tua prova, ela sempre é de excelência, né? Então, assim, como é isso tudo dentro de ti, assim? É muito legal, né? Acho que a gente enxergar, assim, desde o começo, e assim também a gente tem que falar que hoje, assim, enxergando do nível que a gente está e com o Kipchoge, parece que é tudo muito fácil, né? Mas não foi fácil, né? E a gente passou muito perrengue também, né? Então, por exemplo, aquela época da pandemia, a gente ficou 2 anos e meio sem fazer absolutamente nada, né? Não sei se tu te lembra, a gente teve uma prova no dia da prova, que eu tive que cancelar a prova, uma Poa Night Run. Na verdade, a tua prova foi a última, não foi? Antes que da não pandemia? Existiu, né? Na verdade, ela acabou não existindo, né? Teve um Grenal, foi quinta-feira, véspera, com 50 mil pessoas, que foi dia 12, a nossa prova era dia 14 de março. Uhum. E aí acabou que a gente teve que cancelar ela 2 horas antes. Foi horrível. Levamos porrada de tudo que é lado naquele dia, mas passou ali uma semana, as pessoas estavam nos agradecendo, né? Que ninguém entendia muito bem o que estava acontecendo. Mas então, assim, passamos 2 anos e meio muito ruins, assim, de uma maneira geral, assim, mentalmente muito ruim, não saber quando que ia poder voltar e tudo mais, com toda aquela situação. Mas, assim, eu acho que enxergo, assim, que, por outro lado, acho que fortaleceu muito essa volta pós-pandemia, sabe? Acho que o mercado como um todo cresceu muito pós-pandemia, muito. Acho que as pessoas enxergaram que quem cuidava de fato da saúde anterior à pandemia passou anos-luz melhor a pandemia. Nem se fala, né? Então todo mundo enxergou isso, né? E acho uma outra coisa muito legal, assim, que eu nunca dei bola para isso, porque desde que eu comecei a Run Sports, eu não tô nem aí para meus horários, eu faço meus horários, se eu quiser correr às 10 da manhã eu corro, mas sempre tem, o mundo, assim, é muito, meio chato em relação a isso, né? Então tinha muita gente muito cri-cri, o cara é vagabundo, tá correndo às 10 da manhã, e sabe essas coisas, e hoje tu não enxerga mais isso, né? As pessoas vão para academia às 3 da tarde e não estão nem aí. E é normal isso, entendeu? E que bom. E que bom, exatamente. Mas eu acho que muito em função da pandemia, isso, sabe? De enxergar que tu cuidar de ti é tão importante quanto tu marcar uma hora numa reunião importante, alguma coisa, entendeu? E eu acho que é a pandemia que aconteceu isso. Então, passamos um perrengue muito forte ali, mas, por outro lado, o retorno pós-pandemia está sendo muito legal, assim, sabe? Não só para nós, como para todo mundo, né? Sabes que tu é uma pessoa que a gente admira e modela, né, como empresário, né, como eu falei, um case, a Run Sports é um case para ser replicado, porque deu super certo. Legal falar disso agora, mas realmente tem toda uma história por trás. Mas tu já te deu conta que tu é um cara que tu acaba, com o teu trabalho, impactando vida de outras pessoas, né? Eu venho de uma história de um transtorno alimentar, onde eu tive numa cama de hospital com 20% de chance de sair com vida. E quando eu comecei a me exercitar, depois de muito tempo de recuperação, a primeira coisa que eu fiz foi uma night run. Eu lembro, claro. Em março, né, uma night run, que eu me lembro que eu terminei aqueles 5 quilômetros como sendo mais do que a minha maratona da vida. E eu terminei a prova e liguei para minha psiquiatra, né, para dizer como eu estava fisicamente, porque eu era toda monitorada ainda. Porque 5 quilômetros era muita coisa. E a corrida, o evento esportivo, eu vou dizer que a corrida mudou minha vida, mas o evento esportivo, ele tem esse poder de te manter em movimento. Porque é muito legal isso tudo. Então, se a Night Run, ela foi o motor da minha mudança, tu imagina quantas Thaís isso não é replicado dentro do teu trabalho, né? Tu já parou para pensar nisso? Quantas pessoas uma Poa Day, uma Night Run comporta? Uma Poa Day tem colocado umas 7 mil pessoas, 6 mil pessoas.
São mais ou menos 100 mil pessoas por ano, né? Mas assim, Thaís, o que nos faz assim seguir nessa missão, assim, eu acho que é um propósito esse, sabe? E é muito legal isso. Tu não tem ideia a quantidade de depoimentos que a gente escuta. Até no nosso Instagram ali, a gente coloca ali, né? 17 anos transformando vida através da corrida de rua, né? Porque, de fato, a corrida transforma vidas, né? Então, a gente tem Demais. histórias, assim, sensacionais, assim, todo dia a gente recebe. E é isso que nos motiva, assim, tá sempre fazendo, melhorando, sabe? Muito mais que qualquer coisa, saber que a gente transforma as vidas através das nossas corridas, assim, sabe? Dessas experiências, é muito legal. A gente tem cada depoimento, a gente até ontem, assim, é uma pena que eu não pedi autorização para colocar, senão eu estaria colocando aqui, que foi um áudio, assim, muito emocionante a Prefeitura de Porto Alegre agora fez sorteio de dessas palestras pro Kipchoge, né? E aí teve uma menina que foi sorteada e ela mandou para o rapaz da prefeitura, para o Lucas, que faz o sorteio, um áudio assim, de uma emoção que tu não tem ideia. Tu não tem ideia o que é a emoção dela, contando que ela teve dificuldade de ser mãe, dela foi mãe, parou a corrida, mas sempre correu, isso, e ela sempre sonhou em falar e ver o Kipchoge, sabe? Então, assim, é de uma emoção à flor da pele, assim, surreal, sabe? Te emociona de escutar aquele áudio. E assim como tem esse, tem inúmeros, assim. Então, é muito legal isso, sabe? Assim, é muito prazeroso tudo isso. Ah, eu vou te dizer, persista, porque embora hoje a gente conviva numa sociedade chata, Sim, de pessoas chatas, sim. né? Eu digo que a gente vive num tribunal onde parece que está sendo julgado o tempo inteiro. E as E a pessoas. corrida não é isso, né? Longe disso, a corrida é uma coisa light, leve, é pra ser É isso, para né? ser isso, É, né? Mas às vezes tem gente que é chato e não é. adianta, né? Que faz questão de complicar onde não precisa. Então, persista, porque não são essas 100 mil pessoas que tu impacta. Como a tua prova, ela é uma experiência, como a gente tem falado, a pessoa, ela nunca vai sozinha, né? Sim. Ela vai com amigos, ela vai com familiar, e o familiar é contagiado por aquilo, e quem tá junto é contagiado por aquilo. Então, assim, é exponencial, né? O Não, e quanto é isso muito legal tu alcança. ver, assim, quando as pessoas vão lá, e muitos que não correm, ver aquelas pessoas correndo, depois vêm, que nem essa semana, última semana tinha era até o contrário, era uma mãe que levou a filha, uma filha que não era não tão pequena assim, devia ter, sei lá, 20 e poucos anos, mas que não corria, a mãe corria. Aí ela chegou assim, depois a mãe me chamou, olha aqui, eu quero te agradecer. Por quê? Não, a minha filha está aqui comigo, veio olhar e disse, olha, eu não imaginava que a corrida poderia ser assim. Eu quero começar a correr também, entendeu? Para sentir essa energia, para sentir tudo isso de perto, sabe? Então, assim, tem milhões de histórias, assim, muito legais. Tem uma outra história, assim, que eu nunca me esqueço, que eu estava num porto de chegada, assim, aí tu via... Ah, eu não emociono de falar isso. Aí tinha um casal, assim, mais velho, assim, e aí tinha um filho, e aí ele tava chegando, né, e tu via e assim, a emoção, e era 5 quilômetros. E aí os três se abraçaram de uma maneira, assim, sabe, que, que tu via, assim, que tipo assim, e certamente ele não foi pelos aqueles 5 quilômetros, foi porque ele devia estar numa cama de hospital há muito tempo, sabe, então ele conseguir fazer aqueles 5 quilômetros foi uma superação surreal para a vida dele, sabe? Então, essas coisas assim que é muito legal. Compensa todo o resto, né? É verdade. Na verdade, foi aquilo que eu te falei. São muitas Thaíses. Eu ouvindo tu falar aqui, me transportei para tudo isso, né? O quanto realmente tu muda a vida das pessoas com o teu trabalho. Então, assim, isso é muito significativo. Como consumidora da Run Sports, eu te agradeço muito, porque realmente a gente volta para casa muito diferente. E aí independe, né? Mesmo o cara que corre, sei lá, a prova de 50 quilômetros, correr 3 quilômetros, 5 quilômetros, 10 Claro. quilômetros na Run Sports, né? Numa day run, numa night run, é sempre uma coisa muito mágica. E mesmo que a gente já tenha feito aquilo, a gente é de Porto Alegre. Sim. O percurso da prova é no lugar que a gente treina toda semana. Sim. Nunca é igual. E eu acho legal assim, ó, para nós todo mundo tem que ter a mesma experiência, independente dele correr 3 quilômetros ou os 42, entendeu? Aquele 3 quilômetros às vezes é mais difícil do que correr os 42, é uma pessoa que não saía da cama, estava bem fora de forma, que mal caminhava e daqui a pouco está correndo 3 quilômetros, então às vezes é muito mais difícil do que alguém que já está super preparado e que está correndo os 42, então a gente tem que ter essa valorização, né?
independente da distância que ela está correndo, tem que ter o mesmo valor, né? É incrível. E agora, para a gente fechar esse episódio, a pergunta-chave do episódio. Cláudio, performance depende de sorte? Se performance depende de sorte. Não depende de sorte. Depende muito de trabalho, né? Acho que eu acredito muito mais no trabalho do que sorte, né? Eu acho que a sorte acompanha quem trabalha, né? Mas se não tiver um trabalho forte, árduo por aquilo, só por sorte, nada vai acontecer na tua vida, né? Run Sports é prova disso. A vinda do Kipchoge para o Brasil é prova disso, né? Teve muito trabalho aí por trás. É verdade. Que legal. Muito obrigado, Cláudio. Obrigado sempre bom bater um papo contigo. Muito obrigada a todos que nos acompanharam até aqui. Até mais.